Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Pode tomar seus assentos. Quero fazer meus agradecimentos, nessa noite. Estou feliz de estar aqui nesta noite, nesta congregação do meu grande amigo, pastor Cário, com toda a sua família. É mais do que um irmão para mim, É meu pastor também, tenho como amigo, tenho como irmão, tenho como meu pastor. É uma pessoa que se conhecemos há muitos anos atrás, nós não servíamos ao Senhor e ali Deus começou a fazer uma grande obra nas nossas vidas, na minha, na vida dele, Deus nos chamou e Deus chamou ele de uma forma e me chamou de outra. Esse Deus que nós servimos é o Deus, Cris, de multifórmulas. É um Deus que sabe trabalhar na vida do ser humano. Estou feliz de ver a Cris aqui, também uma grande amiga. Estou muito feliz, viu, Cris, de te ver aqui com a sua filha, É sua sobrinha? Ah, que maravilha ver a Cris aqui. Fica firme, viu, Cris? Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida, eu creio. E trago um abraço do meu pastor Jefferson, e da congregação da QA9, Assembleia de Deus Shekinah, do meu pastor, que tem sido uma bênção na minha vida. E eu estava com saudade mesmo de ver os irmãos, tinha muito tempo que eu não vim aqui, Esses irmãos permanecem aí, Estava falando com o Cário, vocês são uma bênção, Ministério de Louvor, os meninos que tocam, tem sido uma bênção na vida do pastor Cário, da vida da pastora Eliane. Continua sendo esse canal de bênção, meus irmãos, na vida dessa família. E eu tenho certeza que Deus tem abençoado vocês ricamente e vai continuar abençoando, fazendo grandes coisas na vida de vocês, que vocês têm sido um canal de bênção na vida do pastor Cário e da Eliane. Então, vamos para a palavra. Já fiz meus agradecimentos, ao Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo de número 17. Todos acharam, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Vamos lá. Graças a Deus. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 24. Vamos falar do Rei da Glória, Jesus Cristo. O único que merece honra, glória, e louvor e adoração neste lugar. Porque, como um relâmpago ilumina, desde uma extremidade ao inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça, muitos seja reprovado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, e plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode tomar seus assentos. Estava falando com o pastor Cário, igreja, que a mensagem desses últimos dias que Deus colocou no meu coração é a volta de Cristo. E para nós que servimos ao Senhor, para nós que temos uma certeza
que Ele virá, temos que se preparar. Temos que cada dia buscar a sua face. Temos que cada dia clamar ao nosso Senhor Jesus, para que Ele possa nos dar força, para que Ele possa nos ajudar, para que nós venhamos permanecer firmes em sua presença. E nos últimos dias, tem sido muito difícil. Não tem sido fácil para aquele que quer servir ao Senhor, para aquele que quer estar firme nas promessas do Senhor. Porque o inimigo de Deus, ele tem se levantado nesses últimos dias contra a igreja do Senhor. Ele tem tentado paralisar e parar a igreja nesses últimos dias, mas ele não tem este poder, porque o nosso Jesus, ele tem todo o poder, e o poder está nas mãos dele. É ele que governa a terra, ele que governa os céus, é Ele que nos governa, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, que o nome dEle é Jesus Cristo. E nesses últimos dias, tem sido tão difícil, que as pessoas um dia em outra hora, estavam ministrando uma palavra, estavam adorando, e algumas já não faz parte do corpo de Cristo, se afastaram pelas suas dificuldades, pelas suas lutas, mas eles pararam, eles paralisaram, eles deixaram a luta vencer, eles deixaram que a tristeza entrasse em seu coração, e isso veio machucando a sua fé, veio cada dia destruindo a sua fé, e nos dias de hoje eles já não se encontram mais conosco. Como assim nesta igreja de hoje, e como também na minha igreja onde eu congrego, e como assim em várias igrejas, muitas pessoas pararam, muitas pessoas não têm força, muitas pessoas não conseguem mais prosseguir, e essas pessoas que mais doem em nosso coração, quando nós paramos para conversar com elas, porque muitas delas já não acreditam nem mais no Cristo, no Redentor, no nosso Salvador eterno. Eles estão tão desviados, eles erraram. A palavra diz, se desviar, é uma palavra muito forte, mas é uma palavra simples de dizer, eles erraram o foco, saíram do caminho, eles já não vê mais Jesus como o seu único Salvador eterno, eles já não vê mais Jesus como o seu Redentor, eles já não vê Jesus como seu Salvador. Aí eles criticam a igreja, eles criticam as doutrinas que são ministradas da palavra do Senhor, que nasce no coração do pastor, através da direção de Deus. Eles criticam tudo, eles falam mal de tudo, e quando você vai ministrar a palavra para ele, você sai de lá triste, você sai de lá acabado. Pelo menos eu sou assim, eu não consigo ficar normal mais, eu não consigo me alegrar, quando eu saio da casa de uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, ainda mais quando ela não crê mais no Cristo Redentor. Isso me entristece demais, e é por isso que eu vou falar um pouco do Senhor, nosso Salvador, aqui nessa noite, o pouco que Ele deu entendimento ao meu coração, porque Ele se revela todos os dias em nosso coração. Todos os dias Ele fala: meu filho, se levanta, se alegra, porque eu sou contigo. Porque se o Senhor Jesus, Ele não for conosco, nós não chegamos em lugar nenhum, igreja. Nós não somos nada sem Jesus. E você quer ver Jesus se alegrar contigo, é quando você diz para Ele: Senhor, eu não tenho força, mas eu sei que Tu és a minha força. Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. O Senhor adora quando um homem ou uma mulher se levanta e abre o seu coração e rasga na presença dEle. Ele perdoa, Ele é perdoador dos nossos pecados.
E no dia desse eu fui ministrar com uma pessoa dessa, que um dia pregava, que um dia adorava ao Senhor, que um dia foi batizado com o Espírito Santo de Deus, que um dia desceu as águas e resolveu ser uma nova criatura, mas ele, aleluia, não acreditava mais em Deus. E eu falava com o Senhor: Senhor, me dê sabedoria para mim falar com este homem, que tudo que eu falo do Senhor, ele retruca, ele diz que não acredita mais. E eu comecei a ministrar no coração dele, e eu falei para ele: meu filho, de Gênesis a Apocalipse aponta para Cristo, como ele sendo o nosso Salvador eterno, como ele sendo o homem que viria sobre a face da terra, ia nos livrar de um inferno, de uma vida eterna no inferno, de uma moradia eterna no inferno. De Gênesis ao final da Bíblia, ao último livro, aponta para Cristo, nosso Salvador, com os antigos profetas falando de Cristo. E depois vem os discípulos no Novo Testamento falando de um Cristo Redentor que reina para todos e sempre, mas aqui os discípulos já anunciando um Cristo que iria morrer na cruz do Calvário, que ia padecer, mas que ia depois buscar uma noiva, uma igreja remida e lavada pelo sangue dele. E eu falei: Deus, me dê sabedoria para falar com este obreiro. E tudo que eu falava, ele dizia: eu não acredito mais. E aquilo entristecia o meu coração, aquilo machucava meu coração, porque eu sabia o Jesus que eu estava pregando para ele, eu sabia da potência do Deus Todo-Poderoso que eu estava falando para ele, eu sabia que Deus podia fazer algo sobrenatural através da minha vida naquele momento, ministrando uma palavra para ele, mas ele retrucava em dizer: eu não acredito mais, eu não consigo ir para uma igreja mais, eu não consigo congregar mais, porque os homens lá me envergonharam, porque os homens lá tentaram me matar. Eram assim as palavras dele. Mas eu falei: não, homem de Deus não mata ninguém, homem de Deus, ele vem com vida, com restauração e com transformação. Homem de Deus, ele não empurra ninguém no abismo, ele tira do abismo, ele dá a mão e diz: levanta, porque aquele que fez uma grande obra na minha vida, ele irá fazer na tua vida também. E eu comecei a ministrar, porque foi muita coisa que eu falei para ele. Não dá para mim falar nessa noite, mas eu falei muita palavra para ele, mas todas ele retrucava em dizer que não iria mais para uma casa de Deus nunca, e que nunca mais serviria a Jesus, e que nunca mais ia servir a um pastor. Mas sabe o que acontece, igreja? O Senhor Jesus, o inimigo tomou posse da vida dele. Ele está com a mente, como a Bíblia diz, ele está com a mente cheia do inimigo, ele está com seus ouvidos tampados, ele está com seus olhos cheios de escama, ele está dominado pelo inimigo. Mas continua pregando, meu filho, continua ministrando, porque a palavra de Deus nos diz que a palavra é que liberta o homem da mão do diabo, da mão do inimigo. É a palavra que resgata o homem. Continua ministrando. Eu continuei ministrando na vida dele, eu não me calei, até que um momento Deus falou comigo: agora quieta. Aí eu quietei, calei. Aí sabe o que Deus fez? Usou o irmão dele, um roqueiro, um cara maluco, roqueiro daqueles, pesado, e ele olhou para mim bem assim: Francisco, eu te conheci, eu sabia quem tu era. Nessa hora ele calou para ouvir isso. Eu vi quem tu era, andei contigo, mexemos com tudo de todas as coisas que não prestava, mas verdadeiramente eu acredito no Jesus que você está pregando. Aleluias!
Eu acredito no Jesus que você está pregando. E eu vou visitar a igreja que você congrega. Sabe por quê? Porque você não sabia nem falar. Você não sabia nem se dialogar. Mas tudo que você falou nessa tarde, falou. E eu ouvi. E eu quero te dizer, verdadeiramente Jesus fez uma obra na tua vida. E Ele falou ainda mais assim: não decreto a eles, que era 2, não decreto a eles ao que eles diz, porque eles vão tentar te contaminar, para você sair também da igreja. Mas porque eu estou vendo nessa tarde aqui, você não sai, você está firmado na presença de Deus, e eu irei visitar a tua congregação, onde você congrega. Sabe o que eu quero dizer? Tem momento que você vai ministrar a palavra para alguém, você vai ministrar a vinda de Cristo para alguém, você vai ministrar aqui um Cristo que morreu e ressuscitou para alguém, e alguém vai tentar te calar, mas sempre Deus vai usar, aleluias, quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Ele usa o ímpio, Ele usa quem Ele que precisar de usar, porque Ele é Deus, para falar por ti, e você sair de lá com o nome do Senhor glorificado, exaltado. E sabe por que eu estou falando desse acontecimento nessa noite? É porque nós estamos vivendo os últimos dias, Cris. Os últimos dias da igreja na terra. É bom ouvir uma mensagem, sim, que Deus vai entregar algo, que Deus vai entregar a sua casa em suas mãos, que Deus vai abrir as portas, sim. Deus continua fazendo infinitamente mais, e muito mais Ele continua fazendo. Mas sabe o que acontece? Mas talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo para a gente esperar essas coisas todas acontecer. Porque como eu li nessa noite, assim do Oriente ao Ocidente, Ele virá e cortará o céu. E o céu se enrolará como um rolo. E a Bíblia diz que virá os seus anjos. E a Bíblia diz que vem Ele com a sua glória, e nós seremos arrebatados no piscar de olhos. E a Bíblia diz ainda mais da sua vinda: e todo olho verá, e toda, aleluia, boca abrirá, e todo joelho vai se dobrar. Sabe por quê? Porque todos vão ver Ele, e vão confessar que esse é o Rei da glória, e Senhor dos senhores. Sabe por quê? Porque a terra vai ver algo sobrenatural acontecer, como nunca vista. Tem pessoas que às vezes ministram a palavra e gostam de dizer, gosta de falar bem assim: um homem que pisou na lua. Sempre eu me lembro disso. Ixi, um homem que pisou na lua, pastor Cário, foi aos 4 cantos da terra essa mensagem, sim ou não? O homem que foi à lua. Todos ficaram sabendo. Mas eu quero dizer que quando ele vir em sua vinda, a Bíblia diz que todos vão ver. Todos. Nenhum. Até os que já morreram, a Bíblia diz que vão ser ressuscitados para ver a Cristo com a sua glória, mas agora com a sua igreja, com o seu poder, com a sua noiva nos altos. Todos vão ver. Sabe por quê? Porque essa promessa quem fez foi Ele, foi o Senhor. Há quantos milhões de anos atrás, há quantos mil anos atrás, Ele disse: igreja, te prepara, toma as tuas vestes, lava as tuas vestes, deixa clara, porque eu vou vir buscar uma noiva, limpa, purificada, transformada, edificada, cheia da minha glória, e Ele está vindo, igreja. Está próxima a sua vinda. E aí há muitos anos atrás, ele cita, o discípulo aqui cita Noé no texto, e diz que Noé estava lá fazendo uma arca,
e anunciando um dilúvio, e dizendo: arrependei-vos. Agora eu estou uma linguagem aqui, né, de João Batista, mas como Noé dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Noé anunciando: gente, povo, nação, eu estou fazendo uma arca, cabe, tem lugar, porque a arca traz uma tipologia da salvação eterna, da promessa de Deus, é um tipo da promessa do Senhor, é o tipo aonde nós iremos lutar e permanecer até o fim, para entrar na arca, para entrar na terra que Ele nos prometeu, aonde manda leite e mel. Outro tipo também da salvação eterna, aonde o Senhor usa Moisés, para também anunciar ao povo: o Senhor nos fez uma promessa. Igreja, Ele entregou a terra nas mãos que Ele prometeu, sim ou não? Ele entregou a terra prometida no povo, na nação, ou não entregou? Ele entregou a terra prometida, Ele prometeu e Ele não falhou. Ele também prometeu para Noé: continua fazendo a arca, porque eu vou mandar um grande dilúvio sobre a face da terra, e todo aquele que não der crédito vai morrer, vai perecer. E ninguém deu crédito, como Isaías diz, né? Ninguém deu crédito à nossa pregação, ninguém deu crédito. Eu anunciei ao Cristo Redentor, mas quem deu crédito à nossa pregação? Porque ele será levado como ovelha ao matadouro, e sequer abrirá sua boca, e sobre si ele levará todos os nossos pecados, e todas as nossas iniquidades, e todas as nossas transgressões. E nem assim deram crédito, nem assim acreditaram em Isaías, pregando a vinda do Senhor em sua primeira vinda, aonde ele iria padecer e morrer. Mas Noé continuou, e fez a arca, e o dilúvio veio, porque Deus, quando Ele fala, a sua palavra permanece para todos sempre. E o dilúvio veio, e todo aquele que não creram na palavra, pereceram, não entraram na arca, porque a Bíblia diz: e assim Noé fechou a porta por dentro, e o Senhor fechou por fora. Aí ele usa agora aqui, o discípulo usa agora no texto aqui: assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Davam-se casamento, festejavam, bebiam, comemoravam, mas de repente veio no céu como um relâmpago, iluminando toda a terra, porque Ele é a luz, Ele é a estrela da manhã, Ele é a nossa salvação eterna, e cumpriu-se o dia que a palavra do Senhor tem sido ministrado, e tem cumprido os dias finais sobre a face da terra. A profecia tem sido falada, e tem se cumprido. Os discípulos vêm anunciando e dizendo: Senhor, e quando será o fim? Senhor, nos fala, e como será o fim? Jesus diz: rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, e todos os dias nós estamos vendo isso, igreja. Aí eu fui ministrar um dia desse para um colega no trabalho, e ele falou: mas isso existe desde o início, filho contra pai e pai contra filho. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu completei 18 anos, eu não tinha visto ainda um pai matar um filho. Aonde eu morava, aqui em Planaltina, na quadra que eu morava na 2 Norte, eu não tinha visto um filho puxar uma faca e matar um pai. Mas tem se multiplicado, como a Bíblia diz, e por causa da iniquidade, e do pecado, o amor do homem se esfriou, e matarão-se uns aos outros,
por causa do meu nome, porque o meu nome será pregado aos quatro cantos da terra, e todos aqueles que crê sofrerá, vão perder algumas coisas, mas vão ganhar no reino de Deus, vão ganhar uma vida eterna com o Senhor, vamos conhecer e saber verdadeiramente como Ele é. Vale a pena, igreja, perder aqui na terra, vale a pena ser caluniado aqui na terra, vale a pena ser julgado aqui na terra, por Ele, pelo nome dEle, vale a pena, porque a vida com Ele é eterna. Sabe por quê? Porque a salvação é um mistério, como os pastores mais antigos têm falado para nós que somos jovens, bebê, caminhando na presença de Deus. Sempre quando eles estão perto de encontrar com Cristo, eles falam assim para nós: meu filho, quando eles estão numa maca para morrer, esperando sua hora, se você conversar com eles, eles vão dizer para vocês: a salvação é um mistério lindo de Deus. E aí nós não temos mais tempo, igreja do Senhor, para ficar se preocupando com essas coisas aí de ajuntar. Porque a Bíblia nos diz: ajuntai-vos o nosso tesouro no céu, aonde nem a traça, aonde nem, aleluias, toma, corrói. Não, porque nós temos que ajuntar, o nosso tesouro é no céu, porque na terra perde tudo, corrói, apodrece. Mas o nosso tesouro no céu não, é eternamente, é uma vida eterna com Deus. Vale a pena negar as coisas deste mundo, não tem sido fácil para nós, mas vale a pena negar. E aí, assim como será nos dias de Noé, davam-se casamento, festejavam. Nós vamos acabar o culto daqui um pouquinho, nós vamos estar saindo, hoje é quinta-feira. Pandemia não parou as pessoas que bebem, as pessoas que são viciadas na prostituição, as pessoas que não têm temor a Deus, elas continuam fazendo as mesmas coisas. Agora nós não, nós que tememos ao Senhor, nós entendemos que é mais um aviso da presença do Senhor a cada dia, sobre a sua vinda, sobre a sua igreja. É cada dia estar próximo. Para nós não é novidade não, pandemia não. Ou alguém que está aqui nessa noite acha que essa vai ser a primeira doença, a primeira pandemia. Virá muito mais, igreja. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Virá muito mais doenças, muito mais, que irá matar muito mais do que essas. Ou eu estou mentindo? É a Bíblia que diz. Deus, para quebrantar o coração de Faraó, teve que mandar, não foi uma praga não. E as pragas que ele mandou, matou, não foi uma pessoa nem duas não, várias. Sabe para quê? Só para Faraó entender que ele é Deus, que tem que temer a ele, que tem que se curvar a ele, não há outro além dele. E ele teve que entender e abrir a boca e dizer: deixa esse povo ir, deixa esse povo marchar, deixa esse povo prosseguir, porque eu não aguento mais esse Deus me perseguindo. Sabe o que acontece? A igreja do Senhor pode ser perseguida, mas ai daquele quando o Senhor persegue, se ele não se converter, aleluia, padece na mão do nosso Deus, não escapará da ira de Deus. Ezequiel no capítulo de número 7, se eu não me engano, diz: eis que o fim vem sobre os quatro cantos da terra, e o fim vem aonde eles pegam suas pratas e seu ouro e jogam sobre as praças, sobre a rua. Sabe por quê? Porque não tem quem compra e não tem quem vende. Vai ser um desespero no último dia da vinda de Cristo sobre a sua igreja. Porque igreja, ele vai vir é para a sua igreja, ele vai vir é para os salvos, mas aqueles que não se converteu, não há mais esperança, não tem, infelizmente eu tenho que dizer isso, não há mais solução.
Eu acredito muito nessa parte. Sabe por quê? Porque como é que uma pessoa no último dia, a sua igreja é arrebatada, e a pessoa está com seu filho, e o anticristo reinando sobre a face da terra, pegando com seus soldados, com as suas espadas, nega a Cristo ou quer viver? É difícil. Sua criança está aqui, pastor Cário, com a espada, e ele dizer, ou você nega a Cristo, ou a criança morre ao fio da espada. Qual é o pai que vai aguentar? Então sabe como é que nós temos que fazer, igreja? Nós temos que ser salvo hoje, é agora. Eis que a hora vem, é agora, é hoje, temos que estar pronto, é hoje. Nós vamos deixar para a última hora não, porque é muito poucos que vão ser salvos na última hora. E eu não quero ficar para essa última hora não, eu quero estar preparado. Só quem quer estar preparado, levante a sua mão. Eu quero estar preparado, é para a sua vinda agora. Eu não quero ficar, aleluia, em tribulação não. Eu não quero ficar nesses dias tenebrosos sobre a face da terra não. Eu quero ir com o meu Cristo, quando Ele vir nas nuvens, com a sua glória e com o seu poder. É que nem aquela história, pastor Cário, da pessoa que se desvia, da pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, e ele está no prostíbulo, e aí chega alguém para assassinar ele leva 2 tiros, um exemplo, e aí ele se arrepende em última hora. Eu fico meio inseguro com essas coisas, irmãos. Eu fico preocupado com essas coisas. E as pessoas até no velório ainda dizem, eu acho que ele foi salvo na última hora, porque eu tenho certeza que ele se arrependeu. Sabe por quê? Porque eu já vi amigos levar tiro, e a única coisa que eles chamam é pela sua mãe. Cadê minha mãe? Avisa para ela, eu estou morrendo. Alguns ainda lembram de Deus e dizem assim, ó, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu não aguento, estou perdendo sangue. Os que eu já vi pertinho foi assim. Então esse negócio de ser salvo na última hora, minha pastora, é um negócio muito perigoso. Eu não acredito muito nisso não. Então a Bíblia nos diz que estava acontecendo um alvoroço lá embaixo. Ele viu acontecer que viu um Cristo carregando um madeiro que ia padecer, mas que ia ressuscitar ao 3º dia. Ele ressuscitou e salvou aquele ladrão no último momento, mas ele só salva quem reconhece ele como único e Salvador eterno. Ele só salva quem confessa ele como único e Senhor Salvador. É a Bíblia que nos diz: confessai-vos diante de Deus e diante dos homens, que eu sou o único e Salvador eterno sobre a vida de vós, sobre a vida de cada um sobrevivente. Temos que abrir a boca e confessar. Sim ou não, igreja? A Bíblia nos ensina assim. E se eu confesso, é porque eu reconheço. E se eu confesso, é porque eu acredito. É por isso que meu nome hoje é cristão. Vem de crer, vem de acreditar. Pode estar acontecendo a tribulação que for sobre a face da terra, eu já sei disso. É as profecias. Daqui um dia o Fantástico vai anunciar. Aconteceu algo no céu sobrenatural. Todos os jornais vão anunciar. E aconteceu algo extraordinário. Algumas pessoas sumiram. Avião caindo, ônibus caindo no abismo, motorista sendo arrebatado, piloto sendo arrebatado, a igreja ficando só os bancos. Seremos arrebatados num piscar de olhos. Sabe o que quer dizer isso? É isso, querido, ó, fechou, abriu. É muito rápido. Então a vinda dele, igreja, será muito rápida também. Porque é do Oriente ao Ocidente. É muito rápido. Quem estiver vivo de nós, se esse acontecimento aconteceu daqui poucos segundos,
ou daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, se nós não formos chamados por Ele, nós iremos ver. Agora imagine para aqueles que não vão subir. Que desespero. Que desespero. Então tudo está se cumprindo, igreja. Estou encerrando. Tudo está se cumprindo. A Bíblia diz que muitos correrão de um lado para o outro, procurando um abrigo. Vocês estão vendo os países aí? Pessoas estão correndo dos países de guerra, correndo de fome. Fome, pastora, que ninguém nessa terra dá conta de dominar ela, de parar ela, porque ela é bíblica. Ela é bíblica. É uma fome que pode ajuntar todas as nações, não consegue parar, porque ela é bíblica. A fome, a profecia está escrita que a fome virá, é um sinal. E ela chegou aí, e as pessoas estão se escondendo nos montes, estão tentando invadir os países, procurando o que comer, tentar sustentar os seus filhos, mas mesmo assim, eles ainda, muitos não acreditam na vinda do Cristo Redentor. Então nós temos que entender, igreja, não está muito longe, está mais próximo do que tudo. Já viu quando começa uma obra? Quando começam os alicerces, né, pastor? Quando começam os alicerces aqui da obra, está longe de terminar. Aí o pastor começa a falar, né, estamos no alicerce. Aí alguém pergunta, como é que está lá, pastor? Ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa. Faltava muita coisa para Jesus vir. Mas agora está faltando pouquíssimo para Ele voltar. Muito pouco. E pode ser, no piscar de olho, Ele pode voltar para nós. Ou que seja para um, ou que seja para 10, ou que seja para toda a igreja. Ele pode voltar a qualquer momento. E às vezes a gente olhando assim está muito longe. Mas quando o pastor, ele cobre aqui, que ele coloca o telhado, aí se alguém perguntar, ele fala, agora está bem próxima a obra. E eu quero encerrar dizendo assim para essa igreja nessa noite. A obra perfeita de Cristo está bem próxima para nós que servimos a Ele, que é a vida eterna com Ele, que nada nessa terra paga, nem ouro, nem prata, nem luxo, nem nada paga, porque é um mistério, irmãos, o que está guardado para nós. É um mistério, ninguém sabe dizer o que está guardado para nós lá. É um mistério entre Deus e Jesus e o Espírito Santo. Nem os anjos sabem. É um mistério muito maravilhoso. Às vezes eu fico pensando assim, Cris. Nossa, é tão bom viver. É tão maravilhoso usufruir das coisas dessa terra. Ter um carro bom, ter uma casa boa, ter filhos, ter família, ser amigo, amar. É tão bom. A terra tem tantas coisas lindas, né? Tem o mar que é maravilhoso, tem um céu que foi muito bem feito, tem a lua, tem o sol, mas a Bíblia nos diz, encerrando agora, que é incomparável. Qualquer coisa que foi feito pelas mãos de Deus nessa terra é incomparável para que o que está guardado no céu para nós. Então, vai ser muito mais lindo viver com Ele, porque o mistério que Ele tem lá para nós é maravilhoso. Vamos ficar de pé, igreja? Então vamos ficar atentos, acautelai-vos, permanecermos junto, firme, igreja, para que nós possamos morar com o Senhor eternamente. Amém? Feche seus olhos.